pessoal, todo mundo me escuta? Você vai falar. Alô? Alô? Uma boa tarde, então, a todas e a todos. Boa tarde, especialmente aos delegados e delegadas que vieram tanto da região metropolitana quanto do interior. Nós, além da modalidade de delegados, nós temos também os observadores e as observadoras, né? E temos a modalidade de convidados, que basicamente são convidados vinculados a alguma instituição da psicologia. Nós vamos dar abertura agora, então, a este COREP, ao 8º COREP, Congresso Regional de Psicologia, e vai funcionar da seguinte maneira. Eu passo a fala, eu e a Tati, né? Eu sou Lutiane, sou conselheira dessa gestão e presido a comissão organizadora do COREP, e a Tati, Tatiana Baierle, ela acompanha a diretoria dessa gestão e vai falar então em nome da diretoria. A nossa ideia inicial é fazer uma contextualização sobre a estrutura do Congresso Nacional de Psicologia, né? Sendo que nós estamos no 8º Congresso Nacional de Psicologia, neste momento então no 8º Congresso Regional de Psicologia. A temática geral desse congresso então é Psicologia, Ética e Cidadania, práticas profissionais a serviço da garantia de direitos, né? Eu gostaria de pedir para alguém passar as lâminas para mim, por favor. O primeiro Congresso Nacional de Psicologia, ele aconteceu no ano de 94. Esse primeiro Congresso de Psicologia, o processo então de construção de um primeiro Congresso de Psicologia, ele está diretamente vinculado a um processo nacional que acontece no Brasil, que é a Constituição de 1988, que diz respeito a um processo de democratização do país e propriamente um processo de aproximação das questões políticas propriamente ao acúmulo que se vem tendo em termos de Ocidente da perspectiva dos direitos humanos e propriamente do fortalecimento da democratização do Ocidente. E é neste processo, nesse movimento, então, que se constitui os congressos de psicologia numa perspectiva de democratização do sistema conselhos. Ou seja, é todo um processo de reestruturação, então, a partir dessa perspectiva democrática. E o histórico dos 7 pré-congressos, 7 congressos nacionais de psicologia, então, anteriores, que a gente está vivenciando agora, é um processo que vai trabalhando tanto as questões éticas, quanto as questões técnicas, quanto propriamente a relação da psicologia com a sociedade. E aí também no movimento de pensar que o sistema conselhos, muito embora seja algo relativo à profissão da psicologia, tem que estar sempre em diálogo com as necessidades da sociedade. E outra realidade que é bastante interessante da construção do Congresso Nacional de Psicologia é também a aproximação que esse congresso traz, ou o fortalecimento das políticas públicas dentro da estrutura do sistema conselhos. É por isso que hoje a gente tem, na estruturação dos 3 eixos, que é com os quais a gente vai trabalhar nesse congresso regional, e já trabalhamos nos pré-congressos, a realidade de que o terceiro eixo é o eixo que vai trabalhar mais especificamente a questão das políticas públicas. E outra coisa também que é interessante de estar trazendo, que no histórico do CNP se constituiu algo que está permeado em nossas práticas, algo que já é bastante presente na profissão, a perspectiva do discurso do compromisso social da psicologia, né, que é uma característica que marca, então, como que a gente vem se inserindo em termos de processo democrático. Bom, o CNP, então, ele é realizado a cada 3 anos, é a instância máxima de deliberação do sistema conselhos de psicologia, onde são definidas as diretrizes para as ações políticas que serão priorizadas durante o triênio seguinte. Assim como no processo das conferências das políticas públicas, né, o processo do Congresso Nacional de Psicologia, que ele é tripartite também, né, tem instâncias locais, regional e nacional, ele formula as propostas
que antes eram teses, agora são propostas, né? Que a categoria entende que sejam prioritárias para a ação das gestões do Conselho e, a partir da formulação de um caderno, a próxima gestão tem que, então, atuar a partir daqueles indicativos. E um dos nossos papéis, então, enquanto psicólogos, é cobrar que os conselheiros, tanto do Conselho Regional de Psicologia quanto do Conselho Nacional de Psicologia, atuem de acordo com esses indicativos da categoria. O 8º CNP, então, ele tem o tema Psicologia, Ética e Cidadania, Práticas Profissionais e Serviço da Garantia de Direitos, né, que eu acho que esse tema, ele marca esse processo de construção do Congresso Nacional de Psicologia, porque ele traz na sua temática justamente a questão desse compromisso ético na construção de uma psicologia que está aí para dar conta da garantia dos direitos humanos. Então, eu acho que são as principais características que marcam esse processo. E está definido, está subdividido, então, essa grande temática em 3 eixos, que são os eixos que vocês já puderam trabalhar nos pré-congressos e que nós trabalharemos hoje também e amanhã, que é, primeiro, democratização do sistema conselhos e ampliação das formas de interação com a categoria, que é um eixo que fala mais especificamente do processo de estruturação do sistema conselhos, né, e também de sua relação, claro, com a categoria. O segundo eixo é contribuições éticas, políticas e técnicas nos processos de trabalho. É um eixo que está mais voltado para as questões da profissão, da construção do trabalho da psicologia, né? E, propriamente, então, por isso que ele vai articular a noção de ética, política e técnica. E o terceiro eixo é a ampliação da participação da psicologia e sociedade nas políticas públicas, que é um eixo que vai marcar de maneira mais clara essa atuação, ou essa interface, essa construção da psicologia que atua muito fortemente nas políticas públicas. Então, é um eixo que vai dialogar com as diferentes políticas públicas que nós temos constituídas hoje, que não, por acaso, é o eixo que tem mais propostas, porque eu acho que ele reflete muito o trabalho dos psicólogos na atualidade. Então, o Congresso Nacional de Psicologia será realizado do dia 30 de maio a 2 de junho em Brasília, né, que participarão deste Congresso Nacional de Psicologia os delegados que forem eleitos amanhã, né, e também outros que tiverem interesse, mas daí vai por conta própria, né. E os delegados eleitos nos COREP se reunirão em grupos para trabalhar sobre as propostas eleitas e serão votados para compor um caderno de deliberações, que é o trabalho que a gente vai fazer depois da mesa de abertura. Então, só acho que para lembrar, assim, de uma maneira rápida, né? Como eu tinha dito antes, o Congresso Nacional de Psicologia ele funciona a partir de uma estrutura tripartite. De uma maneira crescente, né? A gente tem primeiro os eventos, os encontros preparatórios, que são atividades dos conselhos regionais em que se iniciou a mobilização dos psicólogos, normalmente por meio de uma fala específica. Então, os encontros preparatórios, ele pode acontecer dentro de outros eventos que o Sistema Conselhos vem realizando, uma forma já de ir fazendo um esquenta, né? Esquentando a categoria para as atividades que vão vir depois. Seguido disso, nós temos uma modalidade nova, que são as atividades livres, que são reuniões livres de grupos de psicólogos com possível encaminhamento de propostas ao Congresso Regional de Psicologia visando a mobilização da categoria. Que é, por exemplo, um grupo de psicólogos se reúne, constrói propostas e encaminha para o Conselho Regional de Psicologia. Essa é uma modalidade que não tínhamos antes e desde esse congresso a gente passou a ter. Eu acho que é uma forma também de as pessoas poderem se organizar de uma maneira menos institucionalizada, né? Não precisando ser dentro das estruturas do pré-congresso. E o pré-congresso, sim, é uma atividade que é construída pelo Conselho Regional de Psicologia, onde se marca uma data e aí as pessoas, os psicólogos fazem as suas propostas e aí nos pré-congressos é feita a tiragem de delegados, então que irão para
esse momento agora, que seriam os congressos regionais. Só para constar, né, nesse ano a gente fez os seguintes pré-congressos, né, em Porto Alegre, em Torres, em São Leopoldo, em Cachoeira do Sul, em Passo Fundo, em Santa Maria, em Santiago, em Santo Ângelo, em Bento Gonçalves, em Caxias, em Vacaria, em Bagé, Pelotas e Rio Grande. Esses foram os pré-congressos que nós realizamos. O que a gente acabou adotando, né, como proposta de trabalho é que a gente fez alocado em cada sede e subsede que nós temos, né? Ou seja, a sede que é Porto Alegre, nas proximidades, Centro-Oeste que é Santa Maria, Serra que é Caxias e Sul que é Pelotas. Então aqui só para colocar, né, nós elegemos 9 delegados em Porto Alegre, 2 em Torres, 6 em São Leopoldo, 4 em Cachoeira do Sul, 4 em Passo Fundo, 12 em Santa Maria, 4 em Santiago, 6 em Santo Ângelo. Não elegemos em Bento Gonçalves, nós elegemos 13 em Caxias, 2 em Vacarias, 3 em Bagé, 4 em Pelotas e 3 em Rio Grande. Só lembrando, né, que em cada um dos 14 pré-congressos realizados foi eleito um delegado para cada 2 psicólogos presentes no momento da eleição. Então a tiragem de delegados obedeceu a esse critério. Se tinham 12 psicólogos, 6 poderiam sair como delegados. Então esse é o critério que foi utilizado esse ano. Buenos. A Comissão Eleitoral nos pediu para avisar que ela estará reunida durante todo o Congresso numa sala que tem no andar de cima, no segundo andar. Logo que sobe a escada já vai chegar essa Comissão Eleitoral. Então qualquer tipo de dúvida, qualquer questão relativa ao processo eleitoral, podem passar diretamente lá. Então, só lembrando, talvez para quem ainda não sabe, que ao longo do processo do Congresso Regional de Psicologia acontece a inscrição das chapas que concorrerão ao próximo triênio de gestão do Conselho Regional de Psicologia. Então, as chapas que estão se organizando, enfim, as pessoas que têm interesse de compor chapa, podem passar diretamente para ter maiores informações com a Comissão Eleitoral. Eu acho que por hora era isso. Passo a palavra para a vontade. Obrigada, Luciane. Eu gostaria, pessoal, de poder dar as boas-vindas a todas e todos, né, em nome da diretoria do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e da nossa gestão-composição. O Congresso Regional, ele é um momento muito importante nesse período que são de 3 anos, né, que é a gestão dentro dos conselhos de psicologia. Né? Ele marca um pouco, justamente por essa questão da articulação política e desse momento de inscrição e apresentação das chapas, né, que vão concorrer ao próximo pleito eleitoral. A Luz estava falando, eu estava aqui pensando que é um pouco como se, assim, aqui a gestão começa a se encaminhar para passar, né, o bastão para a próxima gestão. Né? E ao mesmo tempo é aqui que vão começar a ser delineadas as diretrizes políticas para atuação para os próximos anos de gestão. Né? Aqui a gente faz uma discussão regional, né? E os delegados que são eleitos aqui vão então para o Congresso Nacional e aí tem a oportunidade de fazer essa discussão das diretrizes políticas para o sistema conselhos como um todo, né? Ou seja, não só para o regional aqui no Rio Grande do Sul, mas para todos os regionais de todos os estados e para a psicologia no Brasil. É importante porque, por exemplo, quando a gente assumiu a gestão, a gente optou por fazer um planejamento estratégico para pensar, são 3 anos passam rápido, são muitas questões para dar conta em termos de pensar o exercício profissional da psicologia no Rio Grande do Sul e no Brasil, e aí como é que a gente se organiza. Então nós optamos por fazer um planejamento estratégico que
teve como diretriz, como base, para ser um balizador mesmo, o caderno de deliberações do 7º CNP. Ou seja, pegamos aquelas diretrizes que nacionalmente se entendeu que seriam prioritárias para pensar a psicologia nos próximos anos e a gente tentou transformar isso nas nossas ações, né? Gosto de pensar que a gente foi bem sucedido em algumas, outras, é claro que 3 anos são poucos e aí tem outras questões para continuar dando conta disso. Acho que uma principal questão que nós conseguimos avançar aqui no Estado é a regionalização, tá? Tanto fortalecendo as subsedes nas regiões que já existiam, Serra, Sul, Caxias e Pelotas, como criando, então, né, instituindo oficialmente, então, as subsedes da região Centro-Oeste, que é em Santa Maria, e acho que o número expressivo de delegados de Santa Maria mostra que isso tem sido bem sucedido, né? Acho que também veio, e aí não dá para deixar de tocar nesse ponto, num momento importante se a gente considerar a questão do evento crítico que aconteceu em Santa Maria no início do ano, né? E como foi importante ter lá uma estrutura física mesmo do Conselho para conseguir dar conta de fazer uma organização inicial para as ações da psicologia. Então, trabalharemos hoje, né, e amanhã, hoje até o início da noite e amanhã, manhã e tarde, para fazer a discussão e para fazer a deliberação sobre quais são as diretrizes, então, que nós consideramos importantes, as diretrizes políticas que nós consideramos importantes para seguir os próximos 3 anos aí, balizando a atuação do Sistema Conselhos de Psicologia. Acho que era isso, pessoal. Eu queria só agradecer, então, as delegadas e delegados, observadores, observadoras, convidados e convidadas, né? E desejar um bom trabalho a todos nós. Bom, o próximo passo agora que nós temos é a eleição da mesa que coordenará o processo de todo o Congresso Regional. Aí nós precisamos que as pessoas se disponham, né, de acordo com o seu interesse. Nós precisamos de 3 pessoas. Uma pessoa que fará a coordenação da mesa, uma pessoa que será o secretário, né, secretariará, e outra que será a relatora ou relator. Então, a ideia é que isso surja da plenária, né, esse interesse. São essas 3 pessoas que vão trabalhar até o final agora e que vão conduzir os processos. E mais 3 suplentes. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Carolina. Precisaríamos de mais 2 pessoas, 2 suplentes, em princípio. Era só para estimular 2 suplentes. Temos 2 suplentes. Falta só mais uma pessoa. Então, quem gostaria de ser coordenador? Então, a ideia é que seja agora, né, porque vocês já vão fazer a leitura do regimento, né, à mesa. Então, acho que podem ir nesse canto aqui.
imediato, então convidamos a coordenadora do Corep a fazer parte da mesa, que é a psicóloga, a senhora Carla. Convidamos a secretária do Coromesa, a senhora Vera Pazinho, e a relatora, Carolina. Então, boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Então, é com grande prazer que nós, mais uma vez, estamos aqui fazendo a coordenação do Congresso Regional. Quem esteve no último e participou, viu que nós estávamos participando também, fazendo essa coordenação, né? A Vera não era da mesa, mas já estava aqui nos trabalhos, a Carol também, e eu fiz a coordenação, então, da mesa com a ajuda de outros colegas. Apesar da gente ter se organizado no sentido de ter uma coordenação de mesa, uma secretaria, uma redação, né, em algum momento necessário nós vamos estar trocando esses papéis e fazendo algumas discussões na mesa e também utilizando o auxílio das nossas colegas que se dispuseram a serem suplentes, né? Nós vamos passar imediatamente, então, a leitura do regulamento para que possamos iniciar os nossos trabalhos, porque é o regulamento que vai balizar o dia de hoje e o dia de amanhã. E a Vera, então, vai estar marcando os destaques que nós tivemos na leitura, certo? Nós vamos trabalhar, então, com destaques para esclarecimentos, dúvidas, alguma colocação que venha a ser feita em relação ao regimento, desculpe, tá? Ele está errado aqui? No caderno ele está como regulamento. É regimento interno, né, de funcionamento. O que tem no caderno é realmente regulamento e ele diz respeito a um processo que é nacional. O que vai reger o trabalho de hoje é o regimento que foi construído somente para esse momento regional, tá? E que foi construído a partir deste regulamento que vocês têm aí. Esse regimento aqui vocês não têm porque a gente finalizou ele depois da finalização do caderno. Então eu vou pedir que vocês acompanhem a leitura pelo que está sendo projetado. Feitos os esclarecimentos, a mesa vai aguardar então uma cópia para poder ler. Obrigada. Então, da mesma forma, tá? Vamos fazer a leitura do regimento interno, certo? E a partir da necessidade que os delegados ou as delegadas tenham, podem pedir esclarecimentos. Nesse momento, os observadores ou convidados também podem fazer destaque, apesar de que nas discussões depois das discussões dos grupos, as pessoas não vão ter direito a voto, certo? Mas nesse momento podem pedir esclarecimentos e se colocar. Podemos passar a leitura então? Regimento interno, Congresso Regional de Psicologia, Corep. 8º Congresso Nacional de Psicologia, capítulo 1 do cronograma. Artigo 1º. O cronograma dos trabalhos do Congresso Regional de Psicologia, Corep, está planejado da seguinte forma. 12 de abril de 2013. A partir das 10 horas, início do credenciamento, psicólogos, psicólogas, delegados, delegadas com direito a voto, crachá vermelho. Convidados sem direito a voto, crachá laranja. Observadores e estudantes sem direito a voto, crachá verde. 14 horas, mesa de abertura. 14h30, eleição da mesa, sessão de instalação. 15h30, leitura do regimento interno. 16 horas, intervalo para café. 16h30, início dos trabalhos nos grupos
um grupo para cada eixo. E depois nós vamos fazer a divisão. Dia 13 de abril, 9 horas, finalização do trabalho dos grupos, se necessário. Às 10 horas, início da plenária, apresentação das propostas e votação por eixo. 12 horas, intervalo para almoço. 14 horas, plenária. 16h30, intervalo para café. 17 horas, eleição de delegados. 18 horas, apresentação das chapas pela comissão eleitoral. Até aqui, tudo bem? O COREP será composto por participantes das seguintes condições. 1. Delegados, delegadas, devidamente eleitos nos pré-congressos regionais, com direitos a voz e voto. Estudantes de psicologia, com direito a voz, sem direito a voto. Convidados, de acordo com a indicação da comissão organizadora, com direito a voz só nos grupos. Observadores, não excedendo o número de 20, composto de psicólogos interessados ou de representantes de entidades da sociedade civil com prévia inscrição. Capítulo 2 dos trabalhos. Artigo 2º. O COREP será composto pelas seguintes instâncias: mesa diretora, grupos de trabalho e plenária. Artigo 3º. A mesa diretora será composta por um presidente, uma secretária e um relator, com os respectivos suplentes. Parágrafo único. A mesa diretora é única e eleita pela plenária na sessão de instalação. Artigo 4. Os delegados deverão ser credenciados antes do início dos trabalhos dos grupos, durante o prazo estabelecido para isso, dia 12 de abril, das 10 às 16h30. Os delegados que não se credenciarem e ou não comparecerem deverão ser substituídos por suplentes quando houver. Os suplentes poderão assumir como delegados a qualquer tempo, sendo credenciados no momento em que se configurar a ausência ou desligamento do delegado. O COREP será instalado após verificação pela comissão organizadora do quórum mínimo de metade mais um dos delegados eleitos nos pré-congressos. Artigo 5º. Serão constituídos 3 grupos de trabalho que discutirão prioritariamente as propostas divididas nos 3 eixos. Havendo necessidade, as propostas poderão ser redistribuídas aos grupos. Os delegados do COREP serão distribuídos proporcionalmente entre os diversos grupos de trabalho. Caberá aos grupos de trabalho propor, por meio de deliberação, modificações, emendas e rejeição às propostas sistematizadas para serem votadas em plenária. Os grupos de trabalho terão um coordenador, um relator eleito pelo grupo. O coordenador dirigirá a reunião e assinará com o relator o relatório do grupo, encaminhando a mesa diretora até às 9h30 do dia 13 de abril, salvo situação ou caso omisso que será apreciado no plenário. As propostas serão consideradas aprovadas nos grupos de trabalho para discussão e apreciação na plenária, quando obtiverem a maioria simples, 50% mais um dos votos. O relatório será feito destacando as propostas aprovadas na íntegra, as propostas com alteração e as rejeitadas. Até aqui. Qual? Aprovadas na íntegra. É o parágrafo 6º, é isso? Ok. Qual é teu nome? Isé. Podemos seguir? Artigo 6º. A plenária é o órgão máximo e soberano do COREP e será composto pelos delegados credenciados, tendo competência de discutir, alterar, aprovar e rejeitar em parte ou na totalidade as propostas trabalhadas pelos grupos de trabalho, observando-se o temário, o regimento interno do COREP e o regulamento do 8º CNP. Será utilizado o sistema de análise e votação de propostas, CIS-Conferência, DataSUS, Ministério da Saúde, conforme previsão pelo Conselho Federal de Psicologia. Podemos prosseguir? Capítulo 3 das discussões e votações. Alguma questão? Artigo 8º. Quando uma proposição estiver em debate no plenário, a palavra somente será
concedida para discuti-la a quem se inscrever na mesa diretora, respeitada a ordem cronológica da inscrição. Artigo 9º. As votações dos temas na plenária terão o seguinte procedimento. A. Fase de proposta, com 2 minutos improrrogáveis para cada orador, se necessário. B. Fase de defesa de proposta, com tempo de 2 minutos, com até uma defesa contra e uma a favor. C. Podendo a mesa abrir mais uma defesa contra e outra a favor, se não houver defesa contra, não haverá a favor. D. A votação será feita por meio de levantamento dos crachás. E. Toda deliberação será por maioria simples dos votos dos delegados presentes e só poderá haver deliberação com a presença de mais de 50% dos delegados inscritos. Artigo 10º. O Conselho Regional deverá aprovar... O Congresso Regional deverá aprovar até 10 propostas por eixo, totalizando o máximo de 30 propostas nacionais por Conselho Regional, não havendo número mínimo ou máximo de propostas regionais. Artigo 11º. As questões de ordem terão prioridade sobre qualquer assunto, sendo apreciadas pela mesa diretora, cabendo recurso ao plenário. Artigo 12º. Em regime de votação, não serão aceitas questões de ordem ou de esclarecimento. Só será considerado iniciado o regime de votação após a formulação pela mesa da proposta a ser votada e não havendo objeção da plenária à formulação em pauta. Artigo 13º. A ordem de inscrição será rigorosamente obedecida, não sendo permitido a nenhum orador ceder sua voz a outro. Sua vez. E voz. Artigo 14º. Será descontado do tempo do orador o tempo da parte concedido. Destaque da mesa. Artigo 15º. As sessões deliberativas serão instaladas assim que verificada a existência do quórum mínimo exigido no regulamento. Artigo 16º. As moções serão submetidas à aprovação do plenário após o término dos trabalhos relativos às propostas. As moções deverão ser encaminhadas à mesa até às 9h30 do dia 13 de abril. As moções encaminhadas à mesa diretora deverão ser subscritas por no mínimo 10 delegados. Mais alguma questão? Seguimos. Capítulo 4. Da eleição de delegados para o 8º CNP. Artigo 17º. Considerando 62 delegados eleitos nos pré-congressos, serão eleitos 8 delegados ao 8º CNP pelo critério de maior número de votos entre os candidatos que apresentarão candidaturas individuais. Não se atingindo o quórum mínimo, será eleito um delegado ao 8º CNP para cada 8 psicólogos presentes no COREP. Durante o COREP, o coletivo de estudantes de psicologia presentes elegerá um estudante para participar do 8º CNP. Os estudantes terão direito à voz apenas nos grupos, sem direito a voto. Destaque. Capítulo 5. Disposições transitórias. Artigo 18º. Os casos omissos deste regimento que dizem respeito à realização do COREP serão solucionados pela mesa diretora, ouvida a plenária. Neste momento. Considerando os inscritos lá na mesa ou aqui de fato na área? Os inscritos lá, Considerando os inscritos. Há pouco de lá tinha 53 já, não tem só. Mais alguma colocação? Vamos passar aos destaques, então. A Carol fez um destaque no dia 13, no horário, é isso? Na verdade, em relação a todo o cronograma, principalmente em relação ao dia 13, porque a gente está com a programação de começar às 9 para a finalização dos trabalhos dos grupos. Conhecendo experiências de COREP, como a gente tem poucas propostas esse ano, eu acho que é muito provável
que a gente termine os trabalhos nos grupos hoje, então a proposta é de que a gente comece às 9 horas com a plenária já direto, amanhã não havendo a necessidade, né? Porque do contrário, se a gente não combina isso, só começaria às 10, então a preocupação é de que a gente possa combinar de começar às 9. E a outra questão é que eu acho que talvez seja possível começar a plenária mesmo hoje, se a gente conseguir encerrar o trabalho dos grupos em tempo hábil. Essa era a minha consideração. Foi demais. Então, tendo em vista já a reação do público, eu mantenho só a proposta de que a gente possa amanhã começar às 9, se não houver necessidade. O teto hoje. Uma proposta que a gente tinha de gestão era que a gente fosse no máximo até às 19 horas hoje. É importante lembrar que, como hoje nós não temos retorno à plenária, né, nós vamos estar à disposição para fazer discussões e tirar dúvidas nos grupos. Caso o grupo, né, tenha engrenado numa discussão, ele não precisa ir fazer o encerramento às 19 horas, ele pode seguir 19h30, 20 horas, mas desde que o grupo ali presente dê o seu consentimento, porque as pessoas têm que aprovar, né, as propostas que estão sendo discutidas no grupo. Né? Às 19 horas seria o encerramento formal, vamos dizer assim, dos trabalhos, porque nós sabemos que pessoas viajaram, a gente teve uma semana pesada, nós estamos na sexta-feira, não é? Antes disso, fica muito difícil o grupo conseguir finalizar os seus trabalhos. Né? Mas isso também vai caber àquele coordenador e relator que vão estar ali presentes, que vão dar um certo ritmo ao trabalho, mas é importante que a gente tenha isso em mente, assim, né? Pela nossa experiência, né? Respondendo um pouco a colocação da Carol, é muito difícil a gente iniciar a plenária hoje. Vamos dizer, não vamos colocar impossível, mas e seria muito desgastante, porque nós teríamos que ter um teto para encerrar os trabalhos e provavelmente nós comprometeríamos o trabalho de amanhã. Então nós preferimos que hoje os grupos trabalhem, possam fazer as suas discussões, colocações pertinentes, e amanhã a gente inicia os trabalhos direto, né, na nossa plenária, porque nós já vamos ter um dia bem intenso de discussão. O que é importante disso que a Carla está colocando em relação ao término, né, que assim, se o grupo decidir que vai ficar mais 15 minutos, meia hora, isso tem que ser definido pelo grupo que está ali com um quórum suficiente para essa decisão, porque não pode ficar duas pessoas decidir trabalhando até mais tarde, decidindo coisas que não tem a maioria do grupo definindo, ok? Então o teto que estamos estabelecendo ali às 19 horas para fechar, mas se tiver a necessidade de ficar mais uns minutos para fechar alguma questão, que isso tenha um quórum suficiente para poder dar conta disso. Sim, então, acho que é consenso de todo mundo que a gente possa estabelecer que, se não houver necessidade da gente ter continuidade de trabalho nos grupos amanhã, a gente inicia a plenária às 9 horas da manhã. É isso? Podemos aprovar por consenso? Ok, então, por favor, todos levantem seus crachás. Então, caso não houver necessidade de constituição, de continuidade dos trabalhos dos grupos na manhã do dia 13, os trabalhos da plenária iniciarão às 9 horas da manhã. A missa plenária tem que ser às 9 e não... Eu acho que do lado próximo, início da plenária, 19 horas, a organização só trabalho. Dia 12 coloca... E esse vai para cima. 19 horas. 19 horas de trabalho. Vamos seguir? Próximo destaque foi da Isane. Retira, Isane. Alguém?
terceiro destaque que está no artigo 14, que é o destaque da própria mesa. Na verdade, que a gente se deu conta que o artigo 13 diz que a ordem da inscrição será rigorosamente estabelecida, não sendo permitido nenhum orador ceder sua vez a outro. Se não há cedência a outro, na verdade, eu acho que dá para manter. Estou pegando agora, cedência a cedência, parte a parte. Ou seja, a gente está permitindo a parte, mas a parte será retirada do tempo do orador que se inscreveu. Né? A gente não irá permitir conceder de um para o outro, mas se permitirá parte na fala de quem está falando. É isso? Podemos manter assim? Então, isso significa que somente terão direito à voz as pessoas inscritas. Não se pode ceder a vez a uma pessoa que não está inscrita. Aquela pessoa sai da lista se ela resolve não se colocar, e é imediatamente o seguinte: a questão do à parte é se eu tenho 1 minuto ou 2 minutos, eu vou ceder 30 segundos, aquele tempo vai ser descontado de mim. Eu posso ceder uma parte e não falar nada, porque a pessoa toma todo o meu tempo, correto? Mas todas essas questões nós vamos retomar amanhã quando nós iniciarmos a plenária, para que a gente vá também, né, retomando a forma que nós vamos trabalhar. A próxima parte, no capítulo 4, parágrafo 2º, Carol. A minha sugestão era só de que os estudantes pudessem ter direito à voz também na plenária, não só nos grupos. Desculpa, a gente estava corrigindo aqui, eu não peguei cair fora. Agora a gente está no artigo 17º, parágrafo 2º. Que ali diz que durante o COREP, o coletivo de estudantes de psicologia presentes elegerá um estudante para participar do 8º CNP. Os estudantes terão direito à voz apenas nos grupos, sem direito a voto. A minha sugestão é que tirasse o apenas nos grupos, dando a possibilidade dos estudantes falarem na plenária. Alguém quer contrapor a proposta da Carol? A proposta da Carol é que os estudantes tenham voz nos grupos e na plenária. Eles seguem sem possibilidade de voto na plenária, mas eles teriam direito à voz na plenária. Pelo regimento, nesse momento, eles só teriam voz nos grupos. Podemos colocar em votação? Alguém tem contrapor? Proposta da Carol, então, em votação. Só um instante. Podemos passar? A proposta da Carol, então, é que os estudantes tenham direito à voz nos grupos e também na plenária. A questão dos votos não se altera, até porque ela faz parte de um regimento maior. Essa seria a alteração possível. Antes de nós procedermos à votação, quantos estudantes nós temos presentes aqui? Por favor, levantem os crachás. Obrigada, temos 3 estudantes até o momento, podemos ter mais. Então, nós vamos entrar em regime de votação, certo? Quem é favorável à proposta da Carolina, que os estudantes tenham direito à voz também na plenária, levantem seus crachás. Aqueles que não são favoráveis, levantem seus crachás. Abstenções? Proposta aprovada com um voto contrário. Os estudantes terão direito à voz também na plenária, seguindo as mesmas regras dos delegados. Seguimos. Feitos todos os destaques, há necessidade de algum esclarecimento para iniciarmos os trabalhos nos grupos? Esclarecimentos gerais e considerações gerais também são bem-vindas. A ideia, então, é que nós possamos fazer a divisão da plenária que está aqui instalada a partir de agora, a partir dos 3 eixos.
e nós dividiríamos em 3 grupos. Nós não vamos, inicialmente, organizar a divisão do número de participantes nos grupos, mas nós precisamos ter um bom senso para que nenhum eixo fique esvaziado, né? Nós vamos pelo nosso interesse, pelas discussões que nós já fizemos anteriormente, mas nós vamos verificar se algum grupo estiver mais esvaziado, nós vamos tentar fazer uma composição para que todos os grupos possam ter um número semelhante de participantes e poder apreciar todas as propostas que estão colocadas, correto? Cada grupo vai discutir só as propostas daquele eixo? A princípio, os grupos discutem as propostas daquele seu eixo. É claro que muitas vezes um grupo pode ter mais propostas ou ter alguma dificuldade e resolver que aquela proposta pode ser apreciada por um outro eixo. Nós podemos fazer eventualmente essas colocações, mas a princípio o grupo vai analisar as propostas do seu eixo. Então, nós temos o grupo 1, que diz respeito ao eixo 1, democratização do sistema conselhos, que vai ficar na sala, subindo a escada à esquerda. Só para nós termos uma noção, quantos gostariam de participar da discussão das propostas desse eixo? Por favor, levantem seus crachás. Eixo 1, democratização do sistema conselhos. Levantem seus crachás. 5 pessoas, nós vamos precisar de mais pessoas. Aqui já fica claro. Já temos mais 2 candidatos, mais 1, 9, muito bem. Depois nós vamos passar pelos grupos e podemos conversar novamente. Eixo 1, democratização dos sistemas conselhos, na sala, subindo a escada à esquerda. Já está identificada. O grupo 2, aqui mesmo, nesse salão, nós vamos fechar a divisória e vai ficar desse lado, que são contribuições éticas, políticas e técnicas nos processos de trabalho. Quantas pessoas estão interessadas nesse grupo? Temos um número considerável, muito obrigada. E o grupo 3, que vai ficar desse lado do salão, que é a ampliação da participação da psicologia e sociedade nas políticas públicas. Que é todo o restante, é o grupo maior, provavelmente, que nós vamos ter. Alguma necessidade de esclarecimento? Podemos fazer o início dos trabalhos? Nós temos um intervalo para o café, é isso, e aí iniciamos os trabalhos. Não esqueçam que, constituindo os grupos, tem que ser feita a eleição de um coordenador e um relator. O pessoal do apoio do Conselho está à disposição para ajudar, inclusive, nessa organização dentro dos grupos. Uma questão? O grupo pode decidir pela sua organização, mas nós não podemos esquecer que todo grupo deve participar da votação para aprovação ou não das propostas, segundo o regimento que nós acabamos de aprovar. Então, cabe ao coordenador e relator fazerem esse movimento. Nós temos a possibilidade de fazer alteração na proposta, de rejeitar a proposta ou não apreciar a proposta por N razões, inclusive falta de tempo. Nesse momento, não existem novas propostas, correto? Caso haja subdivisão dos grupos, caso haja subdivisão dos grupos, terá que ser centralizado para fazer relatoria, porque a gente vai trabalhar com cisconferência. Vai ser tudo centralizado num sistema. Então, por mais que vai ter 2 grupos trabalhando na mesma sala, num eixo só, tem que passar para o relator, colocar na cisconferência, que é esse que vai ser o formato que a gente vai trabalhar amanhã. Então, tem que levar isso em consideração. Todos esclarecidos?
podemos depois fazer alguns esclarecimentos dentro dos grupos. Então agora nós vamos para o café e depois nós iniciamos os trabalhos até às 19 horas. Muito obrigada. O café vai ser ali no restaurante. Daqui a 5 minutos. Bom dia mesmo, é no Conselho Regional de Psicologia com o Corec. Nada, vamos começar esse sábado. Animados, diz a Vânia Mello, que não me conhece, mas ela me conhece há anos, e é por isso que eu estou aqui. Né? Bom, gente, espero que todos tenham tido uma noite reconfortante, descansada, porque nós aqui não tivemos. A maioria ficou trabalhando, né, em prol do nosso Corep. Eu gostaria que as pessoas que porventura se encontrem no hall, ainda fazendo inscrições, tomando um café, possam ser chamadas para entrarem para a plenária. Dona Terezinha. Gostaria também que uma das colegas do apoio verificasse o quórum de delegados para nós, para que possamos ou não instalar a plenária. Estamos sendo avisados que temos quórum. Muito bem. Muito bem. Todos estão enxergando o sistema. Nós vamos melhorando ao longo do tempo. Isso. Enquanto nós iniciamos e vamos aguardando a entrada dos nossos colegas, que porventura estão chegando, nós gostaríamos então de retomar algumas combinações. Então, na noite de ontem, os grupos trabalharam na análise das propostas dos eixos relativos às suas escolhas, certo? Então, os grupos trabalharam analisando proposta a proposta, fazendo a aprovação total da proposta na íntegra, muitas vezes de ordem nacional e de ordem regional, fazendo a rejeição dessa proposta da mesma forma, ou ainda aprovando a proposta com alterações. Conforme nós tínhamos aprovado ontem também em nosso regimento, caso algum grupo não tivesse finalizado seu trabalho, nós iniciaríamos a plenária às 10 horas. Então o grupo 3 teve que fazer uma análise de algumas propostas que ficaram, por isso nós estamos começando agora. Muito bem. A ideia, então, é que durante essa manhã e à tarde nós possamos fazer a discussão na plenária das propostas que os grupos analisaram. Antes disso, porém, nós gostaríamos de retomar algumas combinações, até porque nós temos pessoas que estão participando a primeira vez desse tipo de congresso, e para aquelas que já estão participando pela segunda, terceira vez, enfim, nós relembramos até para que a plenária também possa ajudar a mesa na condução dos trabalhos, certo? Então, assim, no momento em que nós entrarmos, por exemplo, em regime de votação, não serão aceitas manifestações. Então a mesa vai se pronunciar e vai dizer que vai entrar em regime de votação e vai trazer a proposta. A plenária, estando esclarecida, vai fazer a sua votação. Em casos de que nós tenhamos manifestações, nós poderemos ter uma manifestação a favor e uma manifestação contra, com 2 minutos para a colocação, e necessitando ainda de fazer réplica ou tréplica, nós abriremos novamente com mais 2 minutos.
votação vai ser feita pelos crachás. Só tem direito a voto os delegados que estão com os crachás vermelhos. Os demais todos têm direito à voz. Conforme nós combinamos também no dia de ontem, nós não podemos ceder a nossa vez para que outra pessoa se coloque. Nós podemos nos retirar da inscrição, mas não há cedência de vez. Nós podemos ceder uma parte dentro do nosso tempo estipulado de 2 minutos. Se a pessoa usar todos os 2 minutos numa parte, nós não falaremos, correto? Nós vamos estar tentando fazer a contagem do tempo. É claro que no início nós vamos ir um pouquinho mais tranquilos. À medida que o tempo avança, a gente tem que apertar porque a gente está premido pelo tempo, porque além de nós trabalharmos a votação das propostas hoje, nós também temos que fazer a escolha dos delegados que vão para o nacional. Nós precisamos ter quórum para isso. Nós sabemos que muitos dos colegas aqui, delegados, têm que viajar para suas cidades. Então, à medida que o tempo avança na tarde, se nós não conseguirmos finalizar os nossos trabalhos, nós temos que fazer a votação dos delegados. E isso é um problema. Se o quórum se esvazia, menos delegados nós teremos, correto? E, além disso, a gente ainda tem que ter um tempo para a apresentação da chapa ou chapas que vão concorrer ao nosso regional. Então, nós temos que dar um tempo para a nossa comissão eleitoral também se apresentar. Certo. Em relação à questão das votações de delegados, quando nós estivermos próximos desse momento, nós retomamos. Por enquanto, nos interessa como é que nós vamos proceder à votação das propostas. Alguns colegas pediram que nós fizéssemos um reforço em relação à forma de votação. Nós sabemos que algumas pessoas, né, e é claro por isso que nós estamos aqui, têm defendido as suas propostas, né, veementemente. Né? E algumas situações de mudança na proposta, ou de exclusão da proposta, enfim, geram algumas polêmicas. Tá? Nós temos que ter em mente que essas propostas que hoje nós estamos trabalhando aqui, elas são muito mais de ordem regional, apesar de nós termos propostas nacionais. Nós já falamos isso aqui no Corep, no nosso pré em Porto Alegre, mas eu acho que cabe nós retomarmos. Quanto mais objetiva e clara a proposta, mais chances ela tem de seguir e ser aprovada no nacional. Se a proposta não é clara, ela não é objetiva, ela é rebuscada, ela precisa de muita explicação, é porque ela não foi bem construída. Então ela pode ser derrubada aqui, pode ser derrubada nacionalmente, certo? Quando se retira uma proposta, não quer dizer que aquele tema está sendo retirado da discussão. Nós estamos fazendo uma discussão da proposta e como ela foi construída. Então, o momento maior de nós fazermos acréscimos, supressões, inclusões, ele estava ontem no grupo. Por isso que nós não vamos retomar na plenária toda a discussão que foi feita nos grupos. Para isso nós fazemos os grupos anteriormente. Então, nós também temos que ter isso em mente para que nós possamos ter um trabalho de analisar exatamente aquelas propostas que necessitam de maior análise ou que foram muito polêmicas nos grupos, correto? Então, assim, apesar de nós querermos defender as nossas propostas e os nossos temas com ardor, nós temos que lembrar disso porque nós temos um tempo e nós precisamos analisar todas as propostas. Para nós é muito ruim quando nós temos que passar diversas propostas sem análise, por exemplo, e enviar. Então, nós tivemos um tempo perdido no nosso trabalho nos grupos. E nós queremos valorizar o trabalho dos grupos e as propostas que chegaram até aqui. Certo? Alguma colocação? Muito bem. Em relação à condução da votação das propostas. Como nós pensamos em trabalhar? Nós temos, que é uma novidade, a partir desse congresso, a colocação das propostas no sistema, que é o sistema
né, que nós temos na saúde, o CIS-Conferência. Então, a mesa tem as propostas que foram inseridas no sistema para fazer a análise, a leitura e a marcação para vocês, e vocês vão acompanhar pela tela, certo? Nós vamos, pelo menos estamos propondo para a plenária, trabalhar da seguinte forma. E aí nós vamos precisar muito da atenção de vocês, porque para nós também o sistema é novo, nós temos que ter uma marcação no sistema. Também nosso material não está na ordem que vocês analisaram, então nós vamos tentar trabalhar na ordem de análise de vocês. No início vamos um pouco mais lento, depois nós vamos pegar o ritmo. Qual é a ideia? A ideia então, nós começarmos na ordem dos eixos, primeira votação do eixo 1, eixo 2 e eixo 3. Começando pelo eixo 1 e os seguintes da mesma forma, a nossa ideia é colocar para avaliação da plenária as propostas que foram aprovadas na íntegra. Nós vamos dizer para vocês o número das propostas, vocês terão tempo de olhar nos seus cadernos. Receberam? Todos receberam esse aqui? Bom, então vocês vão poder acompanhar conosco. Então, o que nós temos? Nós temos nesse caderno as propostas que foram aprovadas, são as que estão com NV do lado, não votada. Nós temos as propostas com alteração e temos as propostas que foram rejeitadas. Então, voltando para a nossa proposta de votação e de apresentação para plenário. Nós vamos, então, indicar para vocês no eixo, primeiro, de ordem nacional, as propostas que foram aprovadas na íntegra. Vocês terão um tempo para análise e a ideia proposta pela mesa é de aprovar ou não as propostas na íntegra, salvo alguma consideração da plenária. Por quê? Porque nós entendemos que os grupos já analisaram e se debruçaram em relação a essas propostas. Certo? Proposta. Nós vamos colocar em votação. Ou para consideração de vocês. Da mesma forma, vamos trabalhar com as de ordem estadual. Nós vamos pular para as de ordem estadual, se vocês têm o mesmo material, e vamos ver as que foram aprovadas na íntegra, votar. Passaremos para as rejeitadas, de ordem nacional, de ordem estadual, e depois, então, iremos proposta a proposta, aquelas que sofreram alteração. Porque entendemos que sobre essas propostas que nós precisamos de mais tempo, dentro de um ritmo com os tempos marcados aqui pela mesa. Vocês entenderam a nossa proposta? Há alguma objeção da plenária em relação a votarmos desta forma? Se há alguma objeção, esse é o momento de se colocar. Gente, retomando, nós vamos votar primeiro as que foram aprovadas na íntegra, em nível nacional e regional. Aprovar em bloco, as que foram aprovadas. Depois, vamos passar para as que foram rejeitadas, também em bloco, nacional e estadual. E, por último, a gente vai analisar as alterações que foram feitas para daí votar uma a uma as propostas com as alterações que foram propostas pelos grupos. Plenária esclarecida? Nenhuma objeção. Se não há objeção, não há necessidade de votar. Certo? Então a plenária entende a proposta e vamos seguir a partir dessa proposta. A proposta de votação está aprovada. Agora vamos fazer um exercício de concentração. Sábado de manhã, não é? A gente precisa se organizar.
A Vera está fazendo uma proposta que nós numeremos as páginas, porque elas não estão numeradas. Então, vai ser melhor para todos nós. E ela propõe, inclusive, que nós numeremos apenas as páginas ímpares. Não é mais uma concentração. E nós vamos fazer juntos, porque eu também não numerei. Mas a Vera vai numerar aqui para mim. Mas então, assim, nós vamos estar nos remetendo às páginas, certo? Então, esse material que vocês receberam, vamos numerar as páginas, porque daí vai ficar mais tranquilo. Um, dois, três, tanto faz. Vai dar na mesma. É porque ela tem frente e verso. Pode numerar tudo, é só uma brincadeira, porque ela disse pra mim que numerando as ímpares a gente se concentrava mais. As colegas ali do meio estão dizendo, se você conseguiu numerar todas as páginas, acho que você acertou no número 27. Você está formado. Em numeração, pelo menos. 27, bingo. Só que a gente não tem prêmio. Só tem um cafezinho e uma água. Vamos lá, então. Muito bem. Parece que teve gente que não passou na prova. Mas a gente tem um grupo de apoio aqui que pode auxiliar. Aqueles que acertaram, auxiliem os demais. Muito bem, plenária instalada. Todos com os seus materiais. Há alguma questão em relação à votação ainda? Muito bem. Então, vamos iniciar pelas propostas de âmbito nacional, na página 1. E nós vamos, então, falar para vocês, como nós já fizemos a marcação prévia, as propostas que foram aprovadas na íntegra. Muito bem. Proposta 2. Proposta 4. Proposta 8. Nove, 10 e 13. Essas são as propostas de âmbito nacional aprovadas pelo grupo do eixo 1, que foram aprovadas na íntegra. Nós vamos deixar um tempo para a plenária, caso tenha alguma colocação em relação a alguma proposta. Senão, nós vamos votar o trabalho feito pelo grupo, em bloco. Números 2, 4, 8, 9, 10, 13.
plenária conseguiu olhar as propostas? É necessário mais tempo? Não. Vale salientar que no trabalho dos grupos, algumas propostas foram rejeitadas porque, apesar da gente não estar votando a supressão, porque parte dessa proposta foi inserida em outras. Então, os grupos trabalharam no sentido de diminuir as propostas, mas manter as ideias que estavam propostas, porque algumas propostas meio que se repetiam. Então, é sempre importante, quando a gente fizer essa análise, a gente poder ver, apesar do tempo ser curto, se essa proposta não está aparecendo em outro lugar. Certo? Então, nós estamos analisando no momento 6 propostas: 2, 4, 8, 9, 10 e 13. Alguma colocação em relação a essas propostas? Pode falar mais alto? Posso. Ali para a questão da proposta número 8, só para ver a 8, que é a questão da PAF, só para desmembrar o que é a sigla, que nem todo mundo tem conhecimento da sigla PAF. E na número 9, em relação a que tipos de apoios financeiros, podia explicar um pouquinho mais, o pessoal do grupo possa esclarecer um pouco mais essa questão. Número 9. Na número 8, a proposta é apenas de colocar por extenso o que significa a sigla PAF, correto? No número 9, a colega pede um esclarecimento em relação que o sistema conselhos determine a obrigatoriedade de submissão dos apoios financeiros à aprovação de suas plenárias, que o sistema conselhos determine a obrigatoriedade de submissão dos apoios financeiros à aprovação de suas plenárias. Inclusive está repetido. Todos são 2 vezes? Sim. Ah, tá. O grupo tem alguma colocação em relação a apoios financeiros? É só uma questão de esclarecimento. Grupo 1. É uma proposta que veio lá de Passo Fundo. Sim. É em relação aos apoios que o Sistema Conselhos presta a outras instituições, eventos, na perspectiva de garantir que o Sistema Conselhos não seja só um mero patrocinador. É nesse sentido, assim, que passe em plenária aquele, sei lá, outro conselho ou outra instituição de ensino, de pesquisa, promova uma campanha e aí peça o apoio que fique meramente financeiro dos conselhos. Tá. A mesa entende que essa proposta ela é uma proposta com alteração, se ela não está clara para a plenária. Então, ela será retirada da votação desse bloco, certo? Nós gostaríamos que fizesse uma inserção de uma pequena explicação em relação ao apoio financeiro e ela vai votar quando nós formos votar as propostas com alteração, correto? Sente contemplada? Pelo que eu entendi, a proposta é que o Sistema Conselho determine a obrigatoriedade de submissão de apoios financeiros a outras instituições à aprovação das suas plenárias, é isso? Então isso tem que ir assim na redação para aprovação com alteração. Pode redigir para nós, por favor, e depois nos traz para a mesa. Gente, só para esclarecer que essa repetição que aparece na hora de ter impresso o material, ela no sistema tá ok, ela só aparece uma vez, tá? Além dessa questão, alguma outra? Algum outro pedido de esclarecimento ou colocação? Plenária esclarecida? A PAF já vai ser feita no sistema. A PAF é Assembleia de Políticas Administrativas Financeiras. É onde se reúne, os representantes dos conselhos, na atual estrutura do Sistema Conselhos, 2 vezes por ano, em maio e dezembro, as representações das plenárias regionais. Então, cada plenária regional envia representantes, no caso do Rio Grande do Sul, 3 titulares e 2 suplentes, em alguns estados
2 titulares e um suplente, para discutir todas as políticas administrativas e financeiras do sistema naquele período, toda a pauta da categoria administrativa e financeira naquele período. Plenária esclarecida? Nós temos aqui ainda na questão 9, eu sei que vai ter alteração ali da questão das instituições, mas para apoios financeiros a outras instituições, um exemplo assim, que a gente não entendeu ainda. Que tipo de apoio Como essa proposta vai ser retirada para votação depois, naquele momento nós faremos esclarecimento, correto? Agora nós vamos votar as propostas que não tem nenhuma colocação. Tu guarda para aquele momento. E ela esclarece, ou nós esclarecemos, certo? Muito bem. Plenária esclarecida. Primeira votação dessa mesa, correto? Nós vamos votar então proposta 2, 4, 8, 10 e 13. Âmbito nacional. Delegados que aprovam as propostas, por favor, levantem seus crachás. Delegados que não aprovam as propostas, rejeitam as propostas, levantem seus crachás. Abstenções. Uma abstenção. 2 crachás, por favor, tirem do pescoço e levantem seus crachás. 2 abstenções. 2 abstenções. Propostas aprovadas na íntegra pela maioria. Nesse momento em que nós conseguimos ver pela plenária, nós não vamos contar. Em alguns momentos, quando nós não conseguimos fazer essa distinção, nós vamos ter que contar pelos crachás. Por isso que nós pedimos que as pessoas tirem seus crachás e levantem. Muito bem, vamos passar para a página 19, propostas de âmbito estadual, eixo 1. Da mesma forma, vou passar para vocês as propostas que foram aprovadas na íntegra. Proposta 3, proposta 10 e 12, são 3 propostas. 3, 10 e 12. Tempo para análise.
Alguma consideração em relação às propostas 3, 10 e 12 de âmbito estadual, eixo 1? Nós estamos dando, a princípio, 2 minutos. Como são apenas 3 propostas, nenhuma consideração, plenária esclarecida na 10. Depende do direito à votação deles, porque a gente não tem como fazer com que eles entendam esse espaço ou que esse espaço seja realmente um espaço importante para quem está em formação acadêmica, se ele não tem direito a voto. Então, eu acho que a proposta 10 depende da 1 que foi negada, na minha concepção, senão ela não faz sentido. Assim. Desculpa. Estou na errada. Tá. É isso? Equivocou. Alguma outra consideração? De modo geral, lugar na gestão, lugar nas comissões, não só como colaborador, mas como conselheiro, diz o entendimento. Agora tem que ver se isso é possível do ponto de vista de outros regimentos, mas que a gente possa levar isso para uma discussão nacional. Alguma manifestação do grupo do eixo 1 em relação a essa proposta? A Júlia está questionando a aprovação da 10 como ela está. Eu quero saber se há alguma consideração do grupo do eixo 1 em relação a essa questão. Incluir a questão do foco dos coreps? Não só nos coreps, mas como que o estudante, assim, bom, isso inclui primeiro nos coreps, que é a proposta que tinha, mas eu acho que isso aqui depende do lugar que a gente coloca o estudante dentro do Conselho Regional de Psicologia. A mesa... Oi. Eu acho que isso está além de algum voto. Aqui a questão de aproximar o CRP, o que é o Conselho Regional de Psicologia já na formação. Que vem muita queixa de se formou em CRP e uma taxa para pagar. E é isso que eles veem. Então, acho eu que essa proposta é nesse sentido. A mesa entende o seguinte: se a Júlia permanece com a questão, a proposta é retirada da votação em bloco e nós passamos depois ela para a discussão junto com as outras que foram propostas com alteração. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Se ela mantém a questão dela, a proposta não pode ser aprovada em bloco por unanimidade, a não ser que todos concordem, certo? E aí a gente tira ela e vai colocar ela nas que vão ser discutidas depois. Mantém. Tu mantém a tua posição, certo? Então, a proposta de número 10 sai e nós estamos votando, então, a proposta 3 e a proposta 12. Alguma consideração em relação a essas propostas? Plenária esclarecida. Em regime de votação, os delegados que aprovam a aprovação da proposta levantem seus crachás. Delegados que rejeitam as propostas levantem seus crachás. Abstenções. Propostas aprovadas por unanimidade. Muito bem, voltamos à página 1. Agora vamos trabalhar com as propostas que foram suprimidas. Proposta de número 1, supressão total. Proposta 5.
Proposta 6, 7, 12 e 14. Todas essas propostas foram suprimidas. Lembrando que as supressões não significam necessariamente que a ideia não está presente em outras propostas. Elas podem ser suprimidas exatamente por já estarem em outras propostas ou pelo grupo ter alterado as redações. Vamos dar um tempo de 3 minutos inicialmente, pois são mais propostas. É necessário mais tempo para análise das propostas? Há alguma consideração sobre as propostas que estão sendo suprimidas? Sim, muito bem. Vamos em ordem de colocação. Quem se manifesta? Sim. Em relação a 14, eu só gostaria de saber se ela foi, por que ela foi suprimida, se é porque ela já consta em algo que foi aprovado. Esclarecer sobre o exercício ético profissional. Até o
posso responder. Por isso também. Essa é uma atribuição do conselho. Então, assim, poderia ser fomentar, poderia ser, enfim, mas não é essa a proposta. Por isso ela foi suprimida. Tá bom. Esclarecida? Sim. Sim. E a 6. Que o CFP amplie os temas com os quais tem se ocupado. 6. É a segunda parte, é a segunda frase da proposta. Que o CFP amplie os temas. Mas tem que ler toda, né? Tá bem? Que o sistema conselho discuta temas significativos na categoria para que o psicólogo sinta-se representado e que o CFP amplie os temas com os quais tem se ocupado. Você vaga? Calma. Uma pessoa se manifesta de cada vez. Tatiana, por favor. Ela está muito ampla. O grupo entendeu que essa é uma proposta muito ampla e algo que já tem sido feito. O Conselho trabalha com as temáticas muito a partir do que é demanda da categoria no momento. Né? Então, não está dizendo exatamente ampliar para que lado. Esclarecida? Mantém as tuas colocações? Não. Não? Então tá. A princípio, as duas propostas ainda estão mantidas. Quem mais se manifestou? Cristina? Fala alto, Cris, ou o microfone. Seguinte, eu concordo com isso com o que a Júlia colocou, né? De que forma a gente quer fazer essa aproximação com os estudantes e acaba vetando que eles tenham a possibilidade de votar, né? Tudo bem a gente poder estar presente na formação, estar se aproximando dos movimentos estudantis, mas ao mesmo tempo também é uma hipocrisia não deixar que eles votem, né? E afinal dos contos nós seremos futuros psicólogos. Tu tá te manifestando em relação à proposta 1? Então, certo. Tá. Mais alguma manifestação em relação à proposta 1? Proposta 1? Na verdade, é uma contribuição em relação à questão que a Júlia colocou antes, né? Porque tu traz esse debate, né? E eu não sei se pelo regulamento é possível, não sei se tu já fez a redação, mas me parece que uma coisa tem a ver com a outra, como tu mesma colocou, e se não teria a possibilidade da gente tentar fazer uma integração, né? Tem que ver com a mesa se isso é possível ou não, né? Adequando então esse debate da com o debate que tu faz na tua questão, é só uma proposta. Mais alguma manifestação em relação à proposta 1? Exatamente. Mais alguma manifestação em relação à proposta 1? O entendimento da mesa é que a questão anterior, colocada pela Júlia, e essa fazem parte da mesma discussão, então a proposta é de retirada dessa proposta deste momento da votação e ela passa para a votação em discussão. Esclarecimento só. Aí retira a 1 e a outra proposta. A outra já foi retirada. A outra já foi retirada, vai entrar em discussão. E essa 1 também. Então tá, daí as duas ficam pra gente... Para a discussão. Agora nós vamos votar só as suprimidas. Sim. Mais questões em relação à supressão. Aqui haviam outras manifestações? Não? Carol? Eu queria só o esclarecimento do grupo em relação a por que foi suprimida assim. O grupo pode esclarecer a supressão da proposta 5. Tatiana Baiano. Grupo 1, supressão da proposta 5. Essa proposta está contemplada numa outra, a gente refez a redação de uma outra proposta e... Não, então tá, era só isso que eu queria saber. Tu podes identificar qual é a outra? Da 25. Não, proposta 25. Não existe mais proposta 25. Pode localizar a página. Não.
2, proposta 11 não é. Eu acredito que Não é. você morde, na parte de você morde proposta 3, não é isso, daí está desenvolvimento. Proposta aqui é números. 25 no caderno antigo, página 16. Gente, é a proposta 2 sem isso, tá? É a 11 sim. Agora, se ela é compatível, a 11 é igual. Esse caderno é o primeiro. A indicação do grupo é que a proposta 5 foi contemplada na proposta 11, página 2. Se permanece a questão em relação à supressão da proposta, ela será retirada de votação. É essa a questão. Nós não vamos discutir agora. Se a pessoa que levantou a questão permanece com seu posicionamento e não está claro, ela volta para a votação. Essa proposta, eu acredito que ela tem que ser discutida, porque a lembrança que o grupo tem é que ela não foi suprimida na totalidade, ela teria sido alterada a redação. Só que aqui ela está aparecendo como suprimida. Proposta 5, retirada e vai para discussão. Mais alguma consideração em relação às supressões feitas pelo grupo? Se não há nenhuma consideração, vamos retomar as propostas a serem votadas para supressão. Proposta 6, proposta 7, proposta 12 e proposta 14. Plenária esclarecida? Em regime de votação, os que são favoráveis à supressão das propostas que foram lidas, levantem seus crachás. Delegados contrários à supressão das propostas, levantem seus crachás. Abstenções. Uma abstenção. Propostas suprimidas com uma abstenção. Muito bem, colegas, conseguimos trabalhar aprovadas e rejeitadas, eixo 1, regional e estadual, rejeitadas estadual. É que a mesa não ajuda. Vamos lá. Por enquanto estamos bem. Cadê esse estadual?